Olá, com a chegada do novo filme do Quarteto Fantástico, eu queria aproveitar para comentar sobre uma história deles nos quadrinhos que se chama O Fim da Linha, que ela trata de temas muito sensíveis que fazem sentido para todos nós das nossas vidas, falando sobre a chegada da velhice e muitas coisas que abordam ela. Vamos lá, o que se trata essa história? Nela, o Senhor Fantástico, que é o líder, né, do Quarteto Fantástico, ele viaja cerca aí de 1000 anos no futuro, ele vai fazendo outras viagens, né, 2000 anos, 3000 anos, e vai tendo esses saltos temporais muito grandes em que ele vê qual é o futuro do Quarteto Fantástico. Já faleceram todos os integrantes, menos o filho dele, que é imortal Franklin, e um dos membros originais ainda está vivo. Quem? O Coisa, né? Que é aquele personagem que é feito de pedra. E aí ele fica entendendo a natureza do envelhecimento do Coisa com a fisiologia dele que ficou diferente depois que ele virou o Coisa, né? Que ele virou um homem de pedra. Esse é um personagem que ele é o mais melodramático que tem no Quarteto Fantástico, já que enquanto os outros personagens ganham poderes fantásticos, como diz o nome, ele ganha os poderes, mas ele acaba virando uma aberração com a aparência dele de pedra, que é colocado como um drama, que eu saiba assim desde as primeiras histórias. E eu acho muito interessante que como essa foi a primeira revista aí da grande fase da Marvel, né, quando surgiram a maior parte dos personagens famosos, eu até imagino que esse personagem do Coisa, com a popularidade dele, deve ter sido antecedente de muitos personagens mais trágicos que foram feitos na Marvel depois, como o Hulk, o Demolidor, o Homem-Aranha, porque ele fez muito sucesso e isso sempre é característica dele, né? Não dá para escapar do fato dele ter essa tragédia. Nessa época que esse autor escreveu essa história, que é o Jonathan Hickman, eles tinham colocado um fator que o Senhor Fantástico tinha feito um soro que permitia ao Coisa retornar para a forma humana dele. Por cerca de uma semana aí do ano ele voltava a ser o Ben Green normal, conseguia aproveitar e depois ele voltava a ser o Coisa. Nisso eles colocaram que o envelhecimento dele como uma pessoa normal só acontece uma semana por ano. E é o que o Senhor Fantástico descobre quando ele viaja 1000 anos no futuro? Ele descobre que o Coisa ele continua vivo. Ele não envelhece como as outras pessoas. Eles colocam ele com um visual envelhecido, com uma bengalinha, com uma barba de pedra que cresce no rosto dele, mas ele não morre. Ele fica lá como o único membro do Quarteto Fantástico e a história original, né, tem outros mais novos que aparecem, mas ele é o único da antiga. E a história coloca esse lado trágico. É meio triste o Senhor Fantástico vendo lá o amigo dele sozinho, não tem mais nenhum dos colegas antigos há milhares de anos, né, os parentes, e traz essa perspectiva triste. E eu achei interessante essa perspectiva que essa história traz, que me surpreendeu muito, para tratar de três temas sobre a velhice que são pertinentes para todos nós. Na psicologia tem um campo que se chama psicogerontologia. Como dá para imaginar pelo nome, é a área da psicologia focada em estudar esse período da velhice, né? E tem três fatores que eu queria trazer. Primeiro é a solidão. A solidão na velhice, ela é algo que vai afetar tanto da forma mais objetiva do sentimento, né, ser solitário, quanto na perspectiva de rede de apoio, porque imagina, você tendo problemas que você pode ter com mais risco na velhice do que na juventude, você sem ter uma rede de apoio para te ajudar, você está correndo muito mais risco, né? Então a solidão, conforme você vai ficando mais velho, vai perdendo contato com as pessoas, seja porque elas falecem, né? Muitas das pessoas que você conhece, conforme mais velho você vai ficando, é um incômodo tanto nessa forma objetiva quanto subjetiva. Portanto, uma das maiores formas, mais importantes de você prevenir e analisar a saúde de uma pessoa na terceira idade é ver a rede social dela. É importantíssimo, seja a família, seja colegas, né? A gente sempre estimula esse lado. Segundo fator é o declínio cognitivo. É, Dentro da saúde, a gente tem duas palavras, né, que são diferentes, que é senescência e senilidade. Senescência são as perdas cognitivas que naturalmente você vai ter no envelhecimento, só que não vai te atrapalhar tanto, é um declínio que é natural. Senilidade é quando isso está num fator que vai de fato te prejudicar. Como que a gente previne aí essa senilidade? São praticamente todos os hábitos que a gente já sabe que são importantes para prevenir a saúde como um todo. É você ter boa alimentação, bom sono, alimentar atividades intelectuais novas, que ajuda a gerar novas sinapses, previne o adoecimento do cérebro,
ter boas relações sociais, fazer atividades físicas, evitar aquelas coisinhas que geralmente, né, você gosta de fazer, mas não pode fazer, como utilizar drogas, alimentos muito calóricos em excesso. Então, todas essas coisas que a gente sabe. E para quem quer se prevenir disso, tem também profissionais que trabalham com estimulação cognitiva para ajudar a prevenir essas perdas quando você já está em idade mais avançada. Caso já tenha acontecido essa perda, se já esteja em movimento, em curso, também tem a opção de trabalhar com a reabilitação cognitiva, que é outro tipo de serviço. Nessa história, fim da linha do Quarteto Fantástico, eles não deixam explícito que o Coisa teve uma perda cognitiva, mas tem uma cena que ele está falando sozinho e lembra muito esses estados, né? Às vezes quando a pessoa já está com algum tipo de demência e ela começa a ter esses momentos um pouco delirantes, por isso que eu fiz esse link. A terceiro e último fator, né? Quarteto Fantástico são 4, mas eu não consegui pensar, não vou forçar para fazer 4. O terceiro e último fator a imprevisibilidade. Então, assim como Coisa, ele não conseguiu se prevenir, ele não esperava que ele ia viver milhares de anos. Na vida real, a gente tem, esse é um problema, um dos fatores de risco da velhice, é que a gente não se prepara para ela, porque se a gente parar para analisar, as expectativas de vida vêm batendo recordes, né? Ano a ano, conforme melhora a tecnologia, melhora as condições sociais, a gente consegue viver mais. E nós não fomos preparados para isso nem biologicamente na seleção natural. Nosso corpo, a nossa sobrevivência da espécie, ela não precisou se preparar para isso e provavelmente nem vai ter essa adaptação biológica, né? Talvez cultural, a gente até faz isso. Culturalmente a gente tem se preparado. Mas biologicamente não, porque já passou a idade reprodutiva, então a seleção natural já não tá nem aí, né? Você que se vire depois que passou esse interesse dela de sobreviver à espécie. Então, isso é um fator que as pessoas fica mais difícil delas se adaptarem à velhice, porque elas não querem se ver como velhas, e a gente vê culturalmente a resistência que tem a envelhecer, né? Esses fatores, não quero ser pessimista, né? Trago a importância de você se preparar para a sua velhice, mas eu suspeito que eles vão ficar piores, porque parece que hoje em dia as pessoas elas estão ainda mais isoladas, então acho que as próximas gerações de idosos vão possivelmente pode ser mais graves a esses fatores que eu trouxe. E é isso, gente. Acho essa história brilhante. Quis compartilhar com vocês, que eu gosto muito do Quarteto Fantástico desde criança. Já me diverti muito com histórias deles. Aí não sei como é que vai ser esse filme, mas eu acho que essas histórias de ficção científica elas são bacanas quando fazem a gente pensar nessas coisas, né, que tem a ver com a nossa vida. Espero que tenha gostado. Se tiver gostado, curte o vídeo, comenta, compartilha. Você sabe, né? Se inscreve no canal e etc.